Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Hoje o nosso tema é super importante. Quer dizer, todo tema é importante, né, dear? Mas hoje a gente vai falar sobre como usar o inglês com as crianças. Então, o que falar, as frases mais faladas por nós, au pairs, com as crianças, ok? Então, eu espero que vocês anotem aí tudo certinho, para vocês falarem com as suas kids e não passar tanto perrengue quando vocês chegarem lá, right? Bom, meu nome é Karina, então eu fui au pair de 2007 a 2009 e eu tive 2 casas, né? Trabalhei com 4 meninas na primeira casa e 2 meninos na segunda casa. E eu tinha, depois, quando a gente chega, é muito difícil se comunicar com as kids, porque a gente não sabe o que falar muito bem, né? A gente que arranha no inglês, que vai com o inglês meio arranhado, você não sabe como se portar, como falar as coisas. Então, tem coisas assim que eu vou ensinar para vocês aqui hoje que me ajudaram muito em observando os pais, né, e como eles falam com as kids. Então, essa é uma dica para você que eu dou. Quando você chegar lá e você começar a se ambientar, dear, você preste atenção em como os pais falam com as crianças, ok? Então, as frases certas, quando a gente fala as frases certas e quando a gente mostra autoridade também na nossa fala, isso ajuda a criar uma boa relação com as kids. Porque se as kids, dear, elas são espertas em todo lugar do mundo. Se elas perceberem que você está insegura com o seu inglês, que você não consegue se comunicar direito, principalmente kids maiores, que era o meu caso. Na minha primeira família, eu cuidei de 4 meninas e elas tinham 6, 8, 10 e 12. Então, claro que já eram fluentes, né, dear? E na minha segunda casa, eram 2 meninos, um de 7 e outro de 11, quando eu cheguei. Então, também já falava pelos cotovelos, né? Então, se a gente não mostrar, principalmente com as kids que são maiores, que a gente é segura com o inglês, eles são espertos e vão se aproveitar dessa sua fraqueza, vamos dizer assim, né? Com a língua, dessa sua falta de habilidade para não te obedecer muito. Então, isso eu passei muito com a minha primeira família, porque eu era inexperiente, eu cheguei e não sabia como me comunicar com elas, então elas meio que aproveitaram, né? Ela não fala muito bem, tá insegura, então vamos aqui, não vamos respeitar muito, não. Principalmente as 2 menores. Acho que elas falavam entre si assim, vamos pregar uma peça na Karina, porque elas viviam, dear, falando palavras difíceis comigo, só para tirar minha autoridade, tirar minha confiança para falar com elas. Então, as frases, se você, é claro, né, não é mecânico, o dia vai acontecendo, as coisas vão acontecendo e nem a gente não se prepara, não consegue se preparar para tudo. Mas, se você sabe uma frase ou outra para gerar autoridade, para criar, para não passar tanto essa insegurança com relação ao inglês, você também vai criar autoridade com a kid, né? E vai criar também uma boa relação ao longo aí do seu ano, né? Então, aí também, mesmo com os bebês, né? No caso dos bebês, aí não é com relação a eles, mas sim com relação aos pais. Então, se você tem
uma boa comunicação com o seu bebê, se você mostra para os seus hosts que você fala, que você está entendendo também uma criança de 1, 2 anos, 2 anos, né, que já fala alguma coisa, assim, já resmunga alguma coisa, então os seus hosts também vão ficar mais seguros, mais confortáveis em ver você falando com as crianças, né? Então, dear, a gente vai, eu separei aqui em etapas do dia, né? Lembrando das minhas experiências, de como era a minha schedule, para falar, claro, das frases que a gente mais usa, porque também a gente não consegue passar tudo, né, o que a gente fala em um dia com as crianças, mas eu separei aqui os períodos da minha schedule e o que eu mais falava com elas, ok? Então, começando logo de manhã, pela manhã, né? Eu sempre, para criar conexão com as kids, né? No começo, eu só falava good morning, time to wake up, né? Good morning, time to wake up. Só que aí, dear, eu vi que elas levantavam e aí eu já não falava mais nada porque eu ficava insegura, né? Elas levantavam e num outro vídeo eu até comentei que elas abriam os olhos assim e falavam go back to Brazil, Karina. Todo dia era isso, dear. E eu super lá, good morning, time to wake up, todo dia, toda sorridente, né, pra fazer elas levantarem e elas me falavam isso. As duas menores, as duas maiores não. Elas respondiam good morning, já estavam lá na adolescência, pré-adolescência, então já levantava com aquela, né, a gente fala que é cranky, né? Cranky levantar assim, não muito bem-humorada, mas levantavam, faziam as coisas delas, né? E descia para o café da manhã. Então, aí, dear, quando eu comecei a perceber como a minha host acordava elas. E aí a minha host falava assim, good morning, sunshine, did you sleep well? Good morning, sunshine, did you sleep well? E isso, dear, claro, com a mãe, elas eram carinhosas, né? Comigo nem tanto. Mas eu comecei a imitar minha host, né? Em vez de falar good morning, time to wake up, eu falava good morning, sunshine, did you sleep well? E aí a primeira vez eu lembro assim da carinha delas pra mim, quando eu falei isso. Good morning, sunshine, did you sleep well? E aí, dear, elas falaram, yeah, we slept well. We slept well. Começou assim. Aí, todo dia era a mesma coisa. Good morning, sunshine. Did you sleep well? Aí elas começaram, yes, I slept well. And you, Karina? And you, Karina? Aí a coisa começou a ficar melhor entre nós. E eu pensava assim, nossa, é só uma coisinha besta, né? Por que elas estão me tratando tão diferente? Mas eu acho que a tática que eu pensei em copiar a minha host deu certo. Elas se sentiam mais amadas, eu acho, do que só good morning, time to wake up, né? Então, olha só como a comunicação faz a diferença, né, dear? Principalmente com crianças. Quando a gente não é muito, o que eu senti, né? Quando a gente não é muito chegada à língua, né? A nossa língua materna, a gente tem um jeitinho de falar com crianças, né? A gente muda o tom de voz, fala de um jeitinho mais fofo, não é mesmo? E em inglês, eu não sentia isso, dear. Eu não conseguia ser fofa em inglês. Tudo que eu pensava era, eu preciso falar inglês e eu preciso me comunicar e me fazer entender.
Então, eu era sucinta, sabe? Eu falava, good morning, time to wake up. Era o que eu precisava que elas fizessem, ok? E aí eu entendi, dear, que a gente tem que realmente incorporar, né, essa atitude, igual a gente faz aqui com a nossa língua materna, ser a fofa quando falar com criança, falar de um vocabulário mais fofinho, né? Que nem o sunshine, né? Sunshine é raio de sol. Isso a gente não fala em português. Bom dia, raio de sol. Não, a gente não fala assim, né? Mas lá em inglês é muito comum você falar isso para as crianças. Good morning, sunshine, né? Então, e elas amavam, dear, quando falava assim com elas. Então aprendi, né? Did you sleep well? Então, em vez de falar, né, time to wake up, hora de levantar, did you sleep well? Então, eu aconselho vocês a também, quando vocês estiverem lá e tiver que acordar as suas kids, aí vocês começam assim, né? O dia, eu acho que vai começar melhor. Pelo menos o meu fez toda a diferença. Aí sim eu falava, time to wake up. Aí eu abria a janela. Abria a janela não, porque engraçado, de uma curiosidade aqui. Janela nos Estados Unidos não se abre. Não tem nem como abrir assim a janela. As janelas são vedadas, pelo menos lá em Ohio. Eu acho que é porque neva muito e pro vento não entrar, né? Então são vedadinhas. E no verão, dear, o ar-condicionado tá sempre ligado. Então, no inverno é o heating, né, que é o sistema de aquecimento, e no calor é o ar-condicionado. Então, as janelas nunca são abertas. Interessante, né? Não tem nem... Tem algumas casas que tem uma manivela, assim, que você abre uma frestinha, assim. Mas a minha host não deixava eu abrir a janela, porque ou era o ar-condicionado que estava ligado, ou era o heating, que é o aquecimento, né? Então, eu nunca abria a janela. Então de manhã era good morning, sunshine, did you sleep well? Time to wake up, aí sim. E eu abri então só a cortina para deixar, né, a claridade do sol entrar, né? E aí a nossa relação de manhã ficou muito melhor, ok? Bom, outra frase que eu falava muito go down, né? Let's go down and have breakfast. Então, let's go down and have breakfast. Geralmente, eu acordava antes delas, já deixava o breakfast pronto, e aí elas tinham que descer e tomar o café. Na minha casa era assim, primeiro elas acordavam e desciam de pijama mesmo, né? Aí tem que ver a rotina da sua casa, como é que vai ser, né? Tem pais que já querem que elas se vistam, né? Que eles se vistam para tomar o café. Na minha casa não, elas já desciam de pijama e depois subiam para se trocar. Então, era uma vida. Aí eu falava, então, time to get up, let's go down to have breakfast. Aí eu, meio que dormindo, né? Mas iam. E aí, como era lá em cima, tinha que descer as escadas, a gente fala assim, quando quer que a kid tome cuidado, você fala assim, watch out your steps. Watch out your steps. Então, cuidado, né, na escada. Watch out your steps. E aí elas desciam, porque tava meio sonolenta e tal. E aí tomavam o café da manhã delas. E aí quando elas estavam done, para perguntar, dear, se elas já acabaram, você fala assim, are you done? Are you done? Então você é assim que pergunta se elas já acabaram, ok? E no começo eu falava, did you eat everything?
A gente quer traduzir tudo pro português, né? Eu falava, did you eat everything? Vocês comeram tudo? Às vezes elas não comiam tudo, mas já estavam satisfeitas. Então, tem uma diferença aí de falar did you eat everything do que are you done, ok? Então, did you eat everything? Você comeu tudo? Are you done? Você já acabou, você já tá satisfeita? Posso tirar? Ok? Porque às vezes elas não comiam tudo. Na minha casa, elas comiam cereal, as duas mais novas comiam cereal com leite, típico, né, de café da manhã americano. As mais velhas, elas comiam, tinham oat é a aveia, oatmeal. Elas colocavam, ai Deus do céu, isso aí, eu tinha um pequeno nojo disso. Elas colocavam um sachê de aveia num bowl, assim, num potinho, colocava água e colocava 1 minuto no micro-ondas e comia aquilo, dear. Aquela pasta, assim, de aveia com água, sabe? My gosh! Pra mim era muito estranho. Eu gostava de comer waffle, né? E não é waffle, ok? Não é waffle que fala, é waffle. Waffle, sabe aquelas waffles congeladas? Colocava lá na toaster, que é a torradeira, e passava cream cheese. Eu gostava assim, mas elas não gostavam muito de waffle e cream cheese de manhã, elas achavam estranho. O estranho pra mim era aquela aveia com água 1 minuto no micro-ondas. Aquilo sim era estranho pra mim. Aí, beleza, colocava aquilo. Então, se você quer saber se elas já acabaram, se estão satisfeitas, are you done, ok? E aí, se você quer saber se elas comeram tudo, did you eat everything, ok? Mas não é tão natural falar desse jeito, dear. Ninguém fala, did you eat everything? Todo mundo fala assim, are you done? Are you done? You done? Ou só, you done? Você vai cortando as coisas, é igual em português, né? A gente vai cortando as palavras para ficar mais rápido, principalmente de manhã, que é tão corrido a vida da au pair, né? Levar para a escola e tal. Aí então, né, eu falava, are you done? Aí elas falavam, yeah, I'm done. Aí eu falava, então, let's get dressed, ou time to get dressed. Então, let's get dressed. Time to get dressed. Então tá na hora de se trocar, de se vestir, ok? Então elas subiam, né? E eu falava, go to your room and get dressed. Go to your room and get dressed. Então elas se vestiam lá, colocavam. Pelo menos as minhas meninas estudavam em escola pública e não tinha uniforme. Os meus meninos estudavam em escola particular em DC. Então, eles tinham a parte de cima só da camiseta de uniforme. E a parte de baixo era free. Então, as meninas eram um pouco mais desafiador, porque quando não tem uniforme, elas ficam... I don't want this t-shirt. Eu não quero essa camiseta. I don't want these pants. Eu não quero essa calça. E era uma briga sempre para se vestir. Sempre. No começo, eu atrasei alguns dias elas na escola. E aí a minha host chamou a minha atenção. E falou que não podia atrasar. Lá nos Estados Unidos, se você atrasa... Dependendo do atraso, você não entra mais na aula. Então, eu levei uma chamada da minha host e aí eu fazia elas, então, vestirem o que dava, né? Eu falava, let's get dressed, you have 10 minutes. E aí eu dava um jeito na cozinha, ali um pouco, né? Colocava na lava-louça as coisas do breakfast e já subia ali para supervisionar, porque elas já tinham 6 e 8, né? As mais novas.
Então eu subia para supervisionar se estava de acordo a roupa, né? Geralmente estava, era sempre no summer shorts e t-shirt, no inverno pants, shirt, e aí coat, e gloves e tudo, hat, winter hat, né? Então eu supervisionava. Quando as crianças são mais novas, aí você tem mais controle sobre isso, né, dear? Você coloca as roupas que você quer nas crianças, não é mesmo? Então, para você falar, então, se você tiver kids maiores, para elas se vestirem, get dressed, né? Let's get dressed. Vamos se vestir, vamos se arrumar para ir para a escola. Let's get dressed to school, ok? E aí elas colocavam a roupa, e aí para saber se elas estavam prontas, de novo, a gente repete. Are you done? Acabou? Are you done é para tudo, dear. Você vai usar muito isso. Are you done? Já acabou? Já tá pronta? Então, are you done? You done? E aí, era uma correria. Let's go, let's go. E aí, antes de sair de casa, né? Don't forget to brush your teeth. Brush your teeth. Né? A gente tem que mandar tudo das crianças, né? Brush your teeth. Igual aqui, dear. Criança é criança. Tem que mandar escovar dente, mandar lavar a mão, né? Então, brush your teeth. Wash your hands. After the bathroom. Wash your hands. Brush your teeth. Everything okay? Né? Tá tudo bem? Are we all set? Eu usava muito isso. Minha host, eu copiava, né? Minha host. E aí a minha host falava assim de manhã, all set? Então, tudo pronto, tá tudo certo, all set? All set, já anota aí, dear. All set? E aí a gente saía para ir para a escola. Né? Então, são essas as frases que eu usava mais assim de manhã. Então, recapitulando, você vai acordar elas de manhã. Good morning, sunshine. Did you sleep well? E aí, well, time to get dressed. Let's go up to your room to get dressed. Time to get up, né? Hora de levantar, time to get up, antes, né? Go down to have breakfast. Don't forget to brush your teeth. Don't forget to wash your hands. Então, esses comandos é que você vai dando de manhã, ok? E aí chegava, elas iam para a escola, tal, e aí elas chegavam 3 horas da tarde. E aí elas chegavam, às vezes eu ia buscar, e às vezes elas vinham com o school bus. Então, na hora que eu ia pegar, ou na hora que elas chegavam, eu sempre falava, how was your day, sweetie? How was your day, sweetie? É bom pra gente criar uma conexão com a kid. É como aqui, né? Como foi seu dia? Foi tudo bem na escola? Was everything okay at school? How was your day, sweetie? Você pode chamar aqui da sua kid de sweetie, de honey, né? Eu chamava muito eles assim. Are you hungry? Isso era sempre, se eu não tivesse um snack, dear, aqui fica uma dica para vocês. Se eu não tivesse um snack no carro, ou se eu não tivesse nada preparado em casa assim que elas chegassem, meu Deus, o meu dia, minha tarde ia ser difícil, porque eles choravam, principalmente o Kobe, da segunda casa. Se eu não tinha um snack no carro, dear, então esteja sempre preparada com algum snack para eles comerem, ok? Porque quando você perguntar, how was your day? Eles vão falar, are you hungry? Eles vão falar que sim. Estão sempre com fome, essas crianças. Estão sempre com fome. Né? Aí você vai perguntar, se você levar um snack, eu sempre tinha... Minha família não era muito saudável, dear. Eu sempre tinha Ruffles.
tem um mini Ruffles assim que a gente compra de snack. Então eu sempre tinha esse mini Ruffles, eu tinha sempre um juice box, sempre tinha juice box, goldfish, parece aquele salgadinho tropical, sabe? Acho que é tropical o nome aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem um parecido que chama goldfish, é um formato de um peixinho assim. Então eu tinha sempre goldfish no carro, então sempre um snack, né? Aí chegava em casa, tal, dava o snack, elas faziam homework e eu perguntava, do you have homework? Do you have any project to do from school? Okay? Então, essa é uma outra frase também que a gente usa bastante, né? Do you have homework? Do you have any project for school? E aí eles tinham que fazer. Yes, I do, Karina. So, let's do. Okay, so let's open the book. Open your backpack. Let's do the homework. Então, open your backpack. Backpack é a mochila, né? Open your backpack. Let's do your homework. Vamos fazer, então, a lição. Aí, se elas não tivessem nenhuma atividade extracurricular de piano, às vezes elas tinham piano e a gente tinha que sair, né? Se não, eu já começava a preparar o jantar. Jantar nos Estados Unidos, dear, é muito cedo. 5:30, 6 horas da tarde, eles estão jantando, né, as kids. Os meus hosts chegavam depois, eles chegavam às 7, né? Então, quando era 5:30, eu já tinha que estar quase com tudo pronto do jantar, porque o limite era 6 da tarde para jantar. Então, às vezes eu perguntava, what do you want for dinner? What do you want for dinner? Às vezes, porque na maioria das vezes eu fazia o jantar e aí elas comiam o que tivesse, okay? O que eu preparasse. Elas perguntavam às vezes, what do we have for dinner, Karina? What do we have for dinner? Elas vão te fazer essa pergunta desse jeito. What do we have for dinner? E aí você fala o que você vai fazer para o jantar. Elas adoravam quando eu fazia stroganoff, né? Quando era stroganoff, meu Deus. Fazia um sucesso lá na minha casa, dear. Então eu recomendo que você faça, se a sua família comer carne, né? O frango. Elas gostavam dos dois, de carne, de frango. Amavam o stroganoff. Então, às vezes eu perguntava, então, what do you want for dinner? Aí, antes de comer, dear, você vai falar para elas, wash your hands before eating. Porque americano também não tem esse costume de lavar muito a mão antes das refeições, né? O Kobe... O Kobe, eu falava assim, wash your hands before eating. Aí ele ia lá, dear, no banheiro e abria a torneira. Torneira em inglês é tap. Abria lá a tap. Aí ele voltava, ele falava assim, I'm ready, Karina. Aí eu falei assim, did you wash your hands? Você lavou as mãos? Aí ele, yes, I did. Aí eu falava assim, let me check. Let me check. Aí ele parava, ele falava assim, let me double check. Porque ele não tinha lavado. Ele era todo dia isso. Let me double check. Aí ele ia, lavava a mão com sabonete. E aí sim, ele vinha. E aí eu falava assim, let me check. Aí ele dava a mão assim pra eu cheirar, né? Aí eu falava, it smells good. Mas era sempre isso. Let me double check. Ai, Jesus. Au pair sofre, dear. E aí, então, essa é uma frase que você vai falar muito. Wash your hands before eating. Então, lave as mãos antes de comer. Aí, de novo, então, quando a gente quer saber se eles estão satisfeitos,
Então, a gente vai falar, are you done? Are you done? Né? Se você quer que ele coma tudo, dear, tudo que você colocou no prato, você vai falar assim, finish your meal. Finish your meal. Né? É assim que você vai falar quando você quer que ele coma tudo, ok? Ele ou ela. E aí, dear, uma coisa muito legal da minha host é que ela sempre falava pra mim, olha, Karina, você faz as crianças te ajudarem, né? Depois que elas comerem, levar os pratos na pia. Então, para você falar isso para as kids, dear, você vai falar assim, tem duas maneiras, ok? Você pode falar, put the dishes away, please. Né? Então, put the dishes away, please. E você vai falar, clean after yourself. Clean after yourself. Então, tem essas duas maneiras de falar para elas levarem o prato para a pia, ok? Então, put the dishes away, please. Ou clean up after yourself, please. Né? E a gente, dear, sempre coloca um please ali para você também ensinar as crianças a falarem o please para você. Então, please, thank you, são coisas que a americano gosta muito que a gente ensine às crianças. Então, quando você for comunicar com elas, você também use essas palavras, please, thank you, para ensinar, porque o exemplo arrasta, né, dear? Então, se você fala, elas também vão falar com você, ok? Então, put the dishes away, please. Clean up after yourself, please. E aí elas vão levar o prato lá para a mesa, ok? Então, essa é a parte de meals, né? De refeições. E aí, dear, às vezes, assim, a gente, antes das refeições, a gente também tinha brincadeiras. Então, eu separei algumas frases pra gente brincar com as crianças, né? Então, se você quer brincar lá fora, você vai falar assim, let's play outside, né? Let's play outside. Né? E as brincadeiras, né? Elas gostam, bom, as minhas kids gostavam muito de play catch. Play catch, acho que vocês já devem ter visto em algum filme americano, que é ficar jogando bolinha um pro outro, assim, play catch, né? Então, let's play catch outside. Elas amavam, sim. A gente acha meio bobo, mas eles gostam de ficar com aquela luva de beisebol, né? E você joga pra eles, eles pegam. E aí eles jogam pra gente, a gente pega. Nossa, minhas kids ficavam horas brincando disso, de play catch, né? Então, let's play catch outside. Principalmente se o tempo está bom, né? Então, você pode brincar lá fora, né? E aí tem coisas assim, que enquanto eles estão fazendo algo, por exemplo, vocês estão brincando de puzzle, de quebra-cabeça, ou estão desenhando, drawing, né? Então, toda vez que a sua kid fizer alguma coisa certa, e você quer reforçar que ela fez um bom trabalho, você vai falar, good job, sweetie. Eu usava isso muito, mas muito mesmo. Tudo para americano é good job, sweetie. Era um rabisco, good job. Colocava uma peça lá do puzzle, do quebra-cabeça, good job. Eu ouvia muito a minha host falar isso o tempo todo. Então, eu também comecei a repetir, que nem papagaio. Good job. Ou se você está em algum lugar, né, que você quer que a criança tenha cuidado, você vai falar be careful, watch out. Watch out também é uma outra maneira de falar be careful, ok? Então, be careful, watch out for the street, né? Se você quer que ela tenha cuidado com a rua, watch out for the street. Se você quer que ela tenha cuidado no brinquedo, lá no swing, né? No balanço,
Watch out in the swing, for the swing, sorry. Watch out for the swing. Né? Então, cuidado no balanço. Você quer que ela tenha cuidado ao andar. Watch out for your steps. Ok? Então, watch out, be careful. A gente usa muito também essa frase com as crianças. Né? Aí, vamos supor que você tenha lá mais de um, que era o meu caso, e aí eles começam a brigar por brinquedo, por brincadeiras, um jogo, e aí você quer que eles compartilhem, você vai falar share your toys, be nice, né? Share your toys, be nice with your sister, be nice with your brother, share your toys. Né? Então, para compartilhar os brinquedos ou alguma coisa, você vai falar share, right? Share your toys, be nice with your sister, be nice with your brother, be nice to each other. Sejam bons uns com os outros, né? Então, você vai falar assim, ok, dear? E aí, depois que eles brincarem e tiver aquela bagunça toda, você não vai catar sozinha, dear. Parte da sua responsabilidade como au pair é você ensinar as crianças responsabilidades também. Então, começa desde criança, desde o começo, né? Elas têm que ter esse senso de que elas têm que ajudar, que elas têm algumas pequenas tarefas, né? Que nem levar o prato lá, que é clean up after yourself or put the dishes away. Então, nos toys, quando tiver tudo aquilo espalhado, você não vai catar sozinha. Você vai falar clean up your toys. E eu achava, olha só como a gente traduz ao pé da letra, né? Clean up your toys, eu achava, que era realmente pegar um toy e clean, sabe? Clean up. Passar um paninho nos toys ali e limpar os toys. Eu achava que era isso. E aí, quando a minha host falava clean up your toys, e as kids começavam a colocar os toys na caixa, aí que eu fui me ligar, dear, que clean up your toys é para guardar, né? Olha só como o inglês né? A gente quer traduzir palavra por palavra, porque a gente aprende clean é limpar. Então, clean up, fazer a limpeza, né? Passar o paninho lá no toy. E não é. Clean up your toys, você vai falar para eles guardarem, então, dentro da caixa, do toy box, ou na shelf é prateleira, enfim, onde eles estavam, né? Eles vão colocar os toys no lugar. Então, clean up your toys, ok, dear? Então, clean up não é limpar. E aí, dear, eu separei também algumas frases sobre comportamento, né? Se você não quer que a criança faça alguma coisa, que ela tá lá, não tá se comportando muito bem, você vai falar assim pra ela: please don't do that, please don't do that. Você pode até falar: oh, please don't do that, I get very sad when you do that. Eu fico triste quando você faz isso. Eu falava muito, né? I get sad when you do that, please don't do that. Então, alguma coisa que o Kobe, menino, né? Ele amava Star Wars, e aí ele queria brincar de lightsaber comigo e tal, e aí ele era meio, não é agressivo, não é essa palavra, mas menino, né, dear? Queria me bater assim com o lightsaber, não de propósito, mas era assim, você sabe como que é menino, brincar com menino, e eu falava: oh, please don't do that, please don't do that, né? It's not this way. Eu falava: no, this way I don't wanna play. I don't wanna play this way. Please don't do that. I get sad. I get sad when you do that.
Então você pode falar assim se eles estão, né, se eles não estão se comportando da maneira que você queira, ok? Aí eu falava assim pra ele, we don't hit, a gente não bate, we don't hit, né? Ou se a criança começa a jogar coisas, né? Você pode falar, we don't throw things, we don't throw, né? A gente não joga, não é pra jogar. Então, o americano fala assim, we don't hit. Em vez de falar, don't hit, a gente fala, we don't hit, we don't throw things, we don't eat like this. A gente não come assim. Então, é sempre we don't. Quando você quer ensinar alguma coisa, que você quer mudar um comportamento, você vai falar assim, ok? That's not nice. Você pode falar também, né? Então, se eles estão não estão se comportando muito bem e você repreende, você pode também ensinar eles a dizer desculpa, falar desculpa, say sorry, você vai falar muito isso. Ou eu falava assim, what do you say? Aí eu ficava esperando, sorry, Karina. Então, eles já sabiam, né? Elas já sabiam também. Quando eu falava, what do you say? Né? Se fizesse alguma coisa que eu não tava gostando. Sorry. Né? Outra coisa também, para chamar a atenção deles, eu falava muito, I need you to listen to me. I need you to listen to me. Né? Então eu falava muito isso. E, às vezes eles estavam lá, né, brigando muito, e aí eu parava, falava, I need you to listen to me. Né? Com essa voz de autoridade, tem autoridade com as kids, ok? I need you to listen to me. E aí eles paravam. Né? Se fosse alguma coisa que eu ouvisse e que eu não tinha gostado, por exemplo, uma vez o Kobe falou pra mim, shut up, Karina, shut up. Eu não sei aonde ele escutou isso, porque a minha host não falava essas coisas, eu não falava essas coisas, deve ter aprendido na escola. E aí, a minha host, quando ela tava brava com ele, que ele falava alguma coisa assim, ela não gostava, ela falava assim, excuse me, e eu também comecei a falar assim, excuse me, what did you say? Aí, eles já sabiam que estavam falando coisa que não deveriam, ok? Então, para chamar a atenção deles, você pode falar assim, excuse me. Então, você vai usar muito isso, dear. Anota aí, ok? E aí, sobre o bedtime, eu também separei algumas coisas sobre bedtime, que é a hora de dormir. Então, eu fazia isso poucas vezes, dear. Os meus hosts gostavam de fazer o bedtime com as crianças, ok? Mas às vezes, quando eles saíam para algum date, eu tava trabalhando à noite, então eu tinha que fazer o bedtime. Aí chegava na hora, né? Bedtime, pelo menos na minha casa, bedtime era 8:30 da noite. 8:30 já era bedtime, elas tinham que se preparar já para dormir, né? Então eu já começava, time to go to bed, turn off the TV, turn off the tablet, turn off alguma coisa que eles, or put away, clean up your toys, put away your toys, também funciona o put away. Put away your toys, put away this game, então guarda o jogo, né? Turn off the TV, elas tinham, a minha primeira casa, elas tinham mais tempo de TV do que a segunda casa, então geralmente a gente assistia um filme, minha host era ok com isso, da gente assistir um filme à noite, né? E só que deu 8:30, dear, time to go to bed, turn off the TV. No, Karina, I don't want, my mom no, your mom, eu sempre falava assim, your mom is not here, I am in charge. Você vai usar muito isso, dear, anota aí, I am in charge.
I am in charge, que é eu que mando aqui agora. Não é bem essa tradução, né? I am in charge é eu que tô no controle, eu que sou a responsável agora. Mas é mais ou menos isso. Eu que tô mandando aqui, sua mãe não está aqui, your mom, eu falo, your mom is not here. I'm in charge. And it's 8:30. Time to go to bed. Turn off. E aí não tinha mais. Karina. Não tinha. Então, essa frasezinha, I'm in charge, me salvou muitas vezes, dear. Muitas vezes. Então, elas sabiam que era eu que estava no controle ali aquela hora. Então, não tinha isso, my mom. Não, your mom is not here. I'm in charge. Time to go to bed. Então, seja firme aí, fale com essa voz, dear. Vai dar certo, você vai ter autoridade, ok? Aí, para as crianças menores, né, da minha primeira casa, elas gostavam de bedtime story. Aí, elas sempre falavam para mim, how about a bedtime story? How about a bedtime story? Elas vão falar para você. Aí você... a gente pode contar uma história? Você pode contar uma história? Aí você pode falar assim, yeah, sure, 15 minutes, 30 minutes, sure, 30 minutes, one chapter, um capítulo. Você coloca o limite, ok? Então, limite de tempo ou limite de capítulo, você vai falar assim, yeah, sure, one chapter, yeah, sure, 30 minutes, 15 minutes. And that's it, né? E aí, depois do bedtime story, e sempre para elas dormirem, eu sempre falava assim, night, 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 night. É um jeito legal. Eu não sabia, copiei da minha host também, eu falava sempre good night, né? Mas para criança, a gente fala night, 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 night. Tipo, boa noite, né? Mas pra esse jeitinho mais sweet, né? Mais doce de ser, que é com criança. Então, night, night, sweet dreams, sweet dreams. Então, eu sempre falava assim, night, night, sweet dreams, see you tomorrow, até amanhã. Fechava a porta, falava turn off the light, ou eu desligava, né? Apagava a luz, fechava a porta e that's it, dear. E não tinha nem choro nem vela. Era 8:30, ó. Night, night, sweet dreams. Fecha a porta, turn off everything. E pra cama. E dormia. E era assim, dear. Então, essas frases, elas parecem assim, ser bobas, mas vai te ajudar muito a organizar o seu dia, ok? A ter um dia melhor, uma comunicação melhor. E como eu falei, você sempre presta atenção de como a sua host se comunica com eles. E comece a copiar isso. Você copia o jeito que a sua host fala. Porque aí você vai criar mais conexão, né? Você vai criar uma aproximação com elas, porque você vai falar do jeito que a mãe fala, ok? E aí vocês vão se tornar mais íntimos, mais amigos, e eles vão acabar te respeitando mais, ok? Então, também coloque a entonação de como a gente fala com criança nessas frases, ok? E uma dica que eu dou para vocês enquanto vocês não estão lá é vocês assistirem desenhos e programas infantis também. Tem uma mulher no TikTok, o nome dela é Miss Rachel, e ela fala muito com criança, e ela fala muito desse jeito, ela fala o vocabulário, por exemplo, tummy, que é barriguinha, ela sempre... E os americanos adoram a Miss Rachel, dizem que ela é encantadora de crianças. Você vê que tem TikTok
que as mães fazem dos bebês, das crianças assistindo a Miss Rachel, que eles ficam assim vidrados, dear. Então, eu aconselho você a assistir a Miss Rachel no TikTok. Eu tô sempre dando uma olhada ali também nela, até hoje, para passar para as minhas alunas. E ela ensina muito esse vocabulário nesse ambiente infantil e como falar com as crianças, o jeitinho. Então, até mesmo antes de você ir, você pode se preparar assistindo a Miss Rachel ou desenhos infantis, ok? E também anotar todas as frases que você viu aqui hoje, ok? Que vão te ajudar muito, eu tenho certeza, porque me ajudaram muito a me comunicar com as crianças e ter mais autoridade com elas também, ok, dear? Então, that's it for today. Não se esqueça. Eu quero convidar vocês para a próxima live, que vai ser no sábado, às 10 da manhã. Então, a gente vai falar sobre como identificar a família perigo no sábado. Então, é muito importante para você não cair em nenhuma cilada, ok, dear? Eu espero que vocês tenham anotado aí as frases que eu falei hoje e já comecem a estudar. Se vocês estão nos Estados Unidos, já comecem a usar com as suas kids. E eu vejo vocês no sábado, alright? Beijo!